Dia de lermos Provérbios 17. Estamos usando a Bíblia na versão NVI, que é a nova versão internacional, que é uma versão mais atualizada para termos mais entendimento da palavra de Deus. Provérbios 17 nos fala sobre sossego. Quanto é importante nós termos paz dentro do nosso lar, dentro do nosso local de trabalho. Quando nós temos sossego e nós temos paz, nós temos mais produtividade e temos uma vida mais longa. Nada pior do que você viver no meio de pessoas que vivem em briga, em contenda, em conflito, em guerra, em desarmonia. E o versículo 1 começa dizendo: melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Muitas pessoas correm atrás do dinheiro e colocam o dinheiro acima de tudo. E elas estão tão preocupadas com o dinheiro que elas estão dispostas a discutir, brigar e fazer de tudo para conseguirem o dinheiro e se esquecem que a paz e a tranquilidade são valores importantes também para que essa busca pelo crescimento, pelo desenvolvimento e pela produtividade se mantenha no futuro. Se você coloca o dinheiro ou alguma preocupação acima da paz e da tranquilidade, você vai se desgastar e arruinar a sua saúde daqui a algum tempo. Então, priorize fazer as coisas de tal maneira que você tenha paz, de tal maneira que você consiga colocar a tranquilidade e o bom relacionamento dentro da sua casa, dentro da sua empresa, dentro dos seus negócios, dentro do seu local de trabalho. Estude formas e processos de realizar o seu trabalho de maneira que você seja mais eficiente e de tal maneira que você consiga rapidez, mas com tranquilidade. Versículo 2: o servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Existem muitos empresários que tiveram muitos empregados que se destacaram em relação à administração dos seus negócios e que incluíram esses empregados no seu testamento como alguém para receber um legado ou para receber alguma parte das ações da empresa para garantir a continuidade do desenvolvimento do negócio, até mesmo ajudando os herdeiros, os próprios filhos, a continuarem a alavancar o negócio. O versículo 2 nos ensina que sempre vale a pena investir no nosso desenvolvimento pessoal, investir no nosso conhecimento a respeito de gestão. Gestão é a capacidade de administrar bem. Nós temos que fazer a gestão do nosso tempo. Como você tem usado o seu tempo? Você tem acordado e já falado com Deus, colocado seus projetos diante dele? Quando você toma o seu café da manhã, o seu almoço, o seu café da tarde e o seu jantar, o que você tem usado como alimentação? Você tem cuidado das suas refeições para que você possa ter saúde quando você chegar na sua velhice? Você tem reservado um tempo de qualidade, nem que seja um período de uma refeição, seja pela manhã no café com os seus filhos ou seja pela noite com a sua esposa, para dar atenção para eles? Você tem dedicado um tempo para chamar todos da sua casa à prática da atividade física, nem que seja uma caminhada? Uma caminhada
de 20 minutos todos os dias já é suficiente para renovar a sua força, a sua paz, a sua calma, a sua tranquilidade. Então, gestão do tempo fala a respeito de incluir no seu tempo coisas importantes. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Vale a pena você ser uma pessoa sábia na gestão do tempo, na gestão do conhecimento, na administração da busca de novas informações. Isso fará com que você seja reconhecido por Deus. Antes de nós sermos servos de alguém, nós somos servos do Senhor e também da empresa onde você trabalha. Até mesmo você que é dono do seu negócio, o seu negócio serve primeiramente ao Senhor. É feito para servir ao próximo em relação à venda de algum produto ou serviço. Mas quando você atende o próximo, você está fazendo o bem, ajudando o próximo por meio do seu negócio, você está honrando ao Senhor. Versículo 3. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. Então, todos nós somos provados em relação a muitas coisas. O Senhor prova a todos. Pedro escreveu: não fiquem surpresos, admirados, espantados quando vocês forem provados nessa vida, porque o Senhor prova aqueles que o servem, assim como o ouro é provado no fogo. O ouro é provado no fogo para que todas as suas impurezas sejam removidas e fique apenas o ouro puro. O Senhor prova o nosso coração para que, da mesma maneira, o mal seja retirado de nós e nós venhamos a brilhar ainda mais. Não fique espantado quando você recebe uma provação do Senhor. A provação é boa, ela fortalece a nossa fé, faz-nos mais dependentes de Deus e reforça a nossa confiança nele e abre uma porta para que ele revele as suas ações milagrosas no meio das nossas tribulações, e isso nos faz reconhecê-lo ainda mais. É na hora em que não há mais resposta e solução e Deus resolve que nós temos mais proximidade com ele e o conhecemos mais. Verso 4. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Ímpios são aqueles que se desviam do caminho correto. Então, quem se desvia do caminho correto dá atenção aos lábios maus, aos conselhos ruins. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. O ímpio, ele ouve e bate palmas quando alguém o convida para participar de festas que são regadas a drogas, bebidas, adultério, fornicação, prostituição e a todo tipo de coisas ruins. Ele dá atenção para os lábios maus. Ele recebe, ouve os convites para a prática do mal. E o mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Aquele que ama a mentira, ele escuta aqueles que destroem os outros para que ele possa pegar aquelas instruções e mentir e enganar os outros. Quem são os de língua destruidora? Aqueles que ensinam como que você faz para dar um golpe em alguém. Então o mentiroso presta atenção e usa aquelas estratégias para usar da mentira e receber vantagens por meio da destruição do próximo. 5. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Nunca despreze alguém. Deus fez todas as pessoas
todos são feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando você humilha alguém, seja pela pobreza, pela aparência, pelas roupas, pelo carro que tem, pela casa que mora, pelo bairro em que mora, ou por qualquer outra razão, você está dizendo que você se julga superior e que Deus, que criou aquela pessoa, não está nem aí para elas. Deus abomina esse comportamento. Ele ama a todos. E se ele próprio ama a todos, é nosso dever amar a todos. E voltando aqui no versículo 4, quando aqui se fala sobre o ímpio, que dá atenção aos lábios maus, e o mentiroso, que dá ouvidos à língua destruidora, esse versículo está aqui para lembrar que se você passou pelo golpe de alguém que foi ímpio e foi mentiroso com você, então você deve cortar essa pessoa do seu relacionamento. E também está aqui para nos avisar: cuidado nos seus relacionamentos, nas suas relações, porque existem pessoas que são más, que vão procurar você para vender coisas enganosas, para convidá-lo, para convidá-la para fazer coisas erradas, para que você minta. Fuja dessas pessoas. Depois o versículo 6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, ou seja, os netos são uma coroa para os idosos, porque mostram para eles que eles foram capazes de cuidar bem dos seus filhos e formarem os seus filhos para formarem as suas próprias famílias e terem os seus próprios filhos, renovando a sua geração. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Os filhos se alegram quando têm os seus pais que cuidam deles, que os honram, que os levam até a escola, que cobram as suas lições, que trazem ensinamentos para eles. Nem sempre a vida é assim. Muitas vezes, algumas pessoas se perdem no caminho e se esquecem de que, como pais e mães, são responsáveis pela formação das futuras gerações. Esse versículo 6 está aqui para chamar a nossa atenção. Você que é avô e que é avó, que é pai e que é mãe, valorize os seus filhos, valorize os seus netos. Tem muitos pais que gastam o seu tempo nos telefones celulares, vendo postagens, WhatsApp, Instagram e deixando de dar atenção aos seus filhos. Existem até casais que nem sequer se falam. Chegam a um restaurante, pedem a sua refeição e fica lá o marido no telefone celular e a mulher no telefone celular, e vem a refeição, eles comem, pagam e vão para casa, e depois de algum tempo está lá a mulher reclamando que o marido não lhe escuta, que fazem coisas juntos, mas parece que estão longe. Preste atenção nos relacionamentos com os seus filhos, com o seu cônjuge, para que vocês não percam a proximidade. Façam coisas juntos, como por exemplo, caminhar num parque, como por exemplo, realizar academia juntos. Quando fizerem as refeições em família, olhem nos olhos uns dos outros, façam uma oração, ensinem as palavras do Senhor para as pessoas da sua família. Versículo 7. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O governante são aquelas pessoas que administram bem a sua vida. Deus chamou você, chamou todos nós para sermos governantes. Mas a realidade tem mostrado que grande parte das pessoas não quer ser governante. As pessoas querem ser governadas. Já era assim desde o passado. Quando nós lemos o Pentateuco, o livro de Êxodo, de Números, nós vemos que Moisés
foi levantado para liderar o povo de Israel para sair da escravidão na terra do Egito, para irem até a terra de Canaã, que Deus estava entregando para eles serem donos das próprias terras e da própria vida. Durante o percurso no deserto do Egito até Canaã, o povo pedia para que Moisés falasse com Deus e trouxesse a eles as respostas do que fazer. Quando Moisés disse: "Cada um de vocês pode buscar a Deus individualmente e receber as respostas do próprio Deus", eles responderam: "Não será assim, mas tu falarás com ele e nos dará as respostas e será o nosso líder." E isso é lamentável, porque essa postura faz com que uma nação inteira caia em ruína. Estamos gravando esse vídeo em 2025, uma época em que o governo do atual presidente prometeu na campanha eleitoral que daria picanha, e muitas pessoas, por causa dessa promessa, votaram nele. Logo que ele foi eleito, a crise econômica o levou a dizer: "Não tem picanha, comam abóbora." Então essas pessoas ficaram decepcionadas. Não seria muito melhor que cada pessoa assumisse o governo e dissesse: "Eu vou crescer, me desenvolver, vou ver o que eu posso vender, que negócio eu posso abrir, que cursos eu posso fazer para estudar, para poder buscar a minha oportunidade?" Mas as pessoas vivem à busca de um Salvador. Ao invés de governar a própria vida, elas recebem promessas e elas ficam com promessas. E isso faz o povo ficar mergulhado na ruína, porque passam 4 anos e vem outro oportunista. Os partidos políticos preparam mais uma pessoa que tenha uma boa comunicação, que tenha uma boa fala, com propagandas muito bonitas, e as pessoas caem mais uma vez nas promessas. Então o versículo 7 fala: "Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato." O insensato não tem motivo nenhum de se arrogar como alguém que sabe fazer alguma coisa. Ele simplesmente não sabe, ele é insensato. Não fica bem o insensato querer contar vantagem de que sabe a respeito de alguma coisa, porque ele não sabe. E muito menos os lábios mentirosos ao governante. Lábios mentirosos é não viver na mentira, uma vida de mentira. E é viver uma vida de mentira quando nós não governamos a nossa vida. Nós ficamos dependentes do outro, quando na verdade nós temos que viver uma vida de verdades. E as verdades é que nós somos responsáveis, somos autorresponsáveis pelo nosso destino. Se você estudar a história, verá que muitas pessoas saíram da pobreza, estudaram, trabalharam, cresceram e prosperaram. Existem muitos médicos que saíram da pobreza e resolveram e decidiram não prestar atenção para nada, mas apenas para os seus estudos. E chegaram e se tornaram médicos. Se você buscar entre os juízes, encontrará muitos que foram garçons, que foram trabalhadores de transporte e que chegaram nessa posição. Se você procurar entre os políticos, vai encontrar pessoas que têm histórias que se dedicaram ao estudo. Lamentavelmente, entre os políticos nós também encontramos os mentirosos, trapaceiros, corruptos e enganadores. Mas no sistema político existem eleições. Nós somos responsáveis por essas pessoas terem conseguido entrar nesses cargos políticos. Agora, no caso dos juízes, que você só entra por meio de um concurso,
as pessoas precisam entrar pelos seus méritos de estudo. Então você vê que aquelas pessoas estudaram e chegaram ali. Existem muitos empresários que também vieram da pobreza, se dedicaram a investir e a aprender e a trabalhar em seus negócios e prosperaram. Então, o que você tem feito com o seu tempo? Você tem governado bem o seu tempo? Ou você tem jogado fora o seu tempo? Não fique assistindo notícias. Tem pessoas que dizem assim, mas eu tenho que estar muito bem informado. As notícias são sempre as mesmas. Notícias da economia, que você não precisa assistir a notícia para saber como a economia vai. Basta você entrar no mercado e você já sabe como as mercadorias estão de acordo com a economia. Basta você abastecer o seu carro e pagar o seu vale transporte, que você já sabe se a economia vai bem ou se a economia vai mal. Depois existem algumas fofocas que não acrescentam nada na sua vida. E depois existem notícias falando que o fulano que é político armou tal estratégia contra o governo e o governo criou tal estratégia contra aquele político. Rivalidades de partidos e de políticos, da oposição e da posição. Tudo isso não afeta em nada a sua vida. Agora, se você dedica o seu tempo, aquele tempo que você estaria vendo no noticiário, em estudar, você vai ter um conhecimento para resolver um problema de alguém e vai receber pela solução daquele problema, por atender alguém. Você vai saber fazer bem aquela função e vai receber por isso. E você vai prosperar e vai ter tanta condição econômica que não importa como está a política, não importa como está a economia, você resolve problemas das pessoas e recebe por isso. E você está cuidando da sua vida, dos seus negócios, da sua casa, pagando seus impostos e cuidando da sua família. Então, decida ser governante, governe o seu tempo, cuidando da oração, do relacionamento com Deus, cuidando da sua família, dos seus filhos e cuidando da sua educação para que você tenha o seu negócio. Versículo 8. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. O suborno, que é a corrupção, é mesmo, realmente, de fato, um recurso fascinante. Lamentavelmente, tem juízes corruptos, políticos corruptos, empresários corruptos. Em todo lugar, tem pessoas que estão dispostas a fazer a coisa errada em razão do dinheiro. Sabendo disso, você precisa se precaver e fazer o máximo nos seus relacionamentos e nos seus negócios para que você não dependa de um poder judiciário, para que você não dependa de uma resposta de alguém que seja do Estado. Se você pode resolver um problema conversando, negociando, resolva o problema de maneira direta com a pessoa, para que você não tenha que passar por órgãos do Estado, para que você elimine, diminua, reduza as possibilidades de uma corrupção e de você acabar perdendo o seu direito, porque o suborno, ele é algo que pode ocorrer no meio do seu caminho, sim. O versículo 8 está dizendo: nós vivemos num mundo em que a injustiça existe. Nós não estamos no céu. E você que frequenta uma igreja e que já foi decepcionado em razão do pastor ter usado dinheiro de maneira incorreta, ou de você ter visto algum pastor ou alguém da liderança se envolvendo no adultério ou em prostituição ou alguma coisa errada, não fique surpreso com relação a isso. Nós estamos vivendo no mundo e Jesus disse: no mundo a injustiça ainda existe. Então o versículo 8 está aqui para dizer: existe corrupção
existe suborno e a pessoa que usa esse recurso usa um recurso fascinante. Consegue muitas portas de sucesso. Mas, quando esse receberá a sua justiça e o seu castigo? O castigo de quem suborna vem de maneira repentina. Quando ele menos espera, ele recebe o castigo de Deus. Tenha certeza que ele recebe o castigo. Gálatas capítulo 6, versículo 7 está escrito: não erreis, Deus não se deixa zombar, de Deus ninguém zomba. Aquele que semeia o bem, receberá o bem, e o que semeia o mal, receberá o mal. Então, é certa a lei da semeadura. Mas é fato também que o suborno, na hora que é aplicado, traz resultado. A justiça de Deus vem depois, vem carregada e dobrada, mas ela só vem depois. Versículo 9. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Então, quem pega uma ofensa, aquela esposa que sempre recorda o marido, mas você fez aquilo, o marido que reforça o que aconteceu no passado. Quando você recorda a ofensa, você separa até os bons amigos. Faz que os bons amigos fiquem lembrando das coisas ruins que aconteceram. Mas quem cobre a ofensa, promove o amor. O que você quer promover? O versículo 1 que nós lemos fala aqui que é melhor um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Então você quer ter brigas ou você quer ter paz? No versículo 9. Cubra as ofensas para promover o amor. Versículo 10. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. O tolo, por mais que você dê a ele 100 açoites, ele continua no erro. Mas aquele que entende as coisas aceita a correção e logo endireita o seu caminho para o lugar certo. Versículo 11. O homem mau só pende para a rebeldia. Por isso, um oficial impiedoso será enviado contra ele. O versículo 11 está dizendo que se fazermos a coisa errada, com certeza receberemos o castigo. Versículo 12. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Veja que o versículo 12 usa uma figura de uma ursa que foi roubada dos filhos, que é melhor você encontrar essa ursa que está raivosa porque está procurando seus filhos, do que encontrar-se com o tolo quando ele está fazendo as suas tolices. Então veja que a tolice é algo que leva à ruína, à destruição das pessoas. Não ande com pessoas tolas, porque quando ele estiver fazendo as coisas erradas, ele vai querer influenciar você para que você ande no caminho dele, no caminho dela, e você errará. Então, é melhor você encontrar uma ursa que roubaram os filhos porque você sai correndo dela e encontra segurança, a encontrar-se com o tolo na sua insensatez, porque o tolo muitas vezes vem com um sorrisinho, dizendo: vamos fazer isso que não vai dar nada. Versículo 13. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Imagine você pagar com o mal alguém que fez bem a você. Você vai receber o mal na sua casa. 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Quando você percebe na sua casa que você está a ponto de explodir, quando você percebe que teve um dia muito ruim no seu trabalho, ao chegar na sua casa, diga para o seu marido, para a sua esposa: o meu dia hoje não foi bom. Então, me dá um tempo porque
Hoje eu não estou em uma boa condição para conversar. Tem muitas pessoas que não avisam a esposa de que o dia não foi muito bom. E a esposa fica ali querendo atenção e querendo dizer alguma coisa, e enquanto você não disser que o seu dia não foi muito bom, ela não tem a obrigação de saber que não foi bom. Às vezes, ela não percebeu, porque está ansiosa para falar alguma coisa a você. E você que é esposa, preste atenção em como está o seu marido. Tem pessoas que são totalmente desatentas em relação a isso. Tem pessoas que prestam atenção e já sabem quando a esposa e quando o marido não estão bem. Mas tem pessoas que vivem anos com alguém que parece que elas não prestam atenção, porque elas estão tão preocupadas só em receber a atenção do cônjuge, do marido, da esposa, que não se dão conta de que dentro de um relacionamento você também tem que conhecer o outro. Com o passar do tempo, você tem que saber quem é o outro. Outro dia chamaram um casal e perguntaram coisas básicas como: qual a cor preferida dele e dela? Qual o prato preferido dele e dela? Qual o lugar que vocês já visitaram que foi mais bonito, que a pessoa, que o seu marido e que a sua esposa mais gostou? E houve casais ali que não sabiam responder essas perguntas. Houve casais que responderam todas e acertaram todas. Então você vê que aqueles casais estavam alinhados. Mas existiram alguns casais que a pessoa não soube responder essas perguntas. Então, isso traz uma reflexão a respeito de com quem você está vivendo. Então, voltando no 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Conversem a respeito do relacionamento de vocês. Desenvolvam bons relacionamentos. Tem pessoas que não conhecem os seus filhos também. E depois descobrem: o meu filho está envolvido em drogas. Você participou das reuniões escolares, você cuidou de educar os seus filhos, de conversar com eles, ter um tempo reservado para eles? Não gaste o seu tempo em telefone celular, com Instagram, com Facebook, com internet, com jornais, com notícias. Gaste o seu tempo para cuidar da sua família, das pessoas à sua volta, para que vocês tenham paz e para a gestão do tempo, gestão dos recursos, administração da vida de vocês. 15. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Deus ama a justiça. Quem faz coisa errada tem que ser punido. Tem empresário que no seu negócio, só porque um funcionário é bonzinho, é legalzinho, ele mantém a pessoa ali e demite aquele que é o trabalhador, porque o legalzinho fala mal a respeito daquele que fica dedicado no trabalho. E muitos desses empresários acabam indo, logicamente, à falência, porque são emotivos. Quando você tem um negócio, você tem que ser objetivo, profissional e prezar pelos resultados. Aquele que é o legalzinho, que é o amiguinho, ele só quer ganhar as suas vantagens. Esse que é o ímpio tem que ser demitido. E aquele que é o justo, que faz a coisa correta, tem que ser promovido. Então, parece uma coisa óbvia, mas todos os dias tem pessoas que vão à falência porque ficaram com os legaizinhos e demitiram os que ficavam dedicados a fazendo a sua parte. Versículo 16. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Então não adianta nada, o tolo não quer saber de sabedoria. Versículo 17. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Esse versículo 17 nos mostra que muitas vezes nós encontramos amigos que nos amam em todos os momentos. Existem alguns amigos que realmente são tão amigos que muitas vezes chegam a ser mais próximos do que os nossos familiares. E na adversidade, esses amigos são como um irmão para nós. O versículo 17 fala sobre a importância da amizade.
Versículo 18. Claro que você não pode ser e confiar em qualquer pessoa, mas naquelas pessoas que realmente revelam e demonstram que são confiáveis, honestas, fiéis, leais, que realmente na adversidade vão estar ali para ajudá-lo, para ajudá-la. Versículo 18. O homem sem juízo com um aperto de mão se compromete e se torna fiador do seu próximo. Versículo 18 reforça a ideia de que você não deve emprestar dinheiro a ninguém. Nunca empreste o seu dinheiro para ninguém, porque se você emprestar o dinheiro, você vai perder o dinheiro e vai perder o amigo também. Diga que você não empresta dinheiro e diga para a pessoa que você precisa administrar melhor os seus recursos. Você pode doar alimento se a pessoa estiver passando fome, mas não empreste. Faça uma doação. Ou você pode dizer: eu vou lhe adiantar um pouco de alimento, mas quando você estiver bem, você vai me pagar. Mas não espere que a pessoa lhe pague. Porque uma pessoa que pede dinheiro emprestado já mostra que não sabe administrar bem os seus próprios recursos. Por isso, não doe além daquilo que seja o básico para que a pessoa consiga se alimentar, talvez algumas roupas, um sapato para que ela possa se erguer, talvez um curso, se você tem condições, mas que tudo isso seja doação, porque você emprestar, a pessoa não pagará. Versículo 19. Quem ama a discussão, ama o pecado. A palavra pecado, no original, significa errar o alvo. Quem ama a discussão, ama errar o alvo. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O que é construir portas altas? Porta me separa dos outros. Se eu coloco uma porta alta, significa que quem cria separação, quer viver isolado, não quer estabelecer contato com outras pessoas, pensa que sozinho é capaz de fazer tudo na vida. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. Nós precisamos de contatos com as pessoas. 85% dos resultados decorrem das nossas relações. Quando você conhece muitas pessoas, você conhece muitas portas de trabalho, você conhece muitos negócios, você aprende muito mais coisas do que aquela pessoa que acha que é uma ilha, que vive isolada na terra sem conversar com ninguém. Então, quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. Seja uma pessoa que conversa com pessoas, que quer se relacionar, quer saber sobre coisas, mas não com qualquer pessoa. Se você se envolver com vários ímpios, você vai cair na ruína. Procure se relacionar com pessoas que têm sabedoria e conhecimento. Versículo 20. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Quem tem o coração mau não prospera. Quem usa a língua enganosa cai na desgraça, porque logo descobre que ele é mentiroso. 21. O filho tolo só dá tristeza e nenhuma alegria tem o pai do insensato. Esse versículo traz duas recomendações. Você que é filho, procure buscar bons amigos e sabedoria para que você traga alegria para os seus pais. Você que é pai, cuide dos seus filhos e os discipline desde a infância para que eles possam trazer alegrias no futuro para você. Versículo 22. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Quando você está bem disposto, você resolve todos os problemas. Você está disposto a resolver, a melhorar. Esse é o remédio eficiente. Agora, quando a pessoa está oprimida e ela fala: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força, nada vai resolver. Nem que a pessoa tome remédio, nem que você coloque os melhores conselheiros, nem que você coloque as melhores respostas, a pessoa
vai cair na desgraça, vai ficar na pior, porque ela não está disposta a crescer e a sair daquela situação. O versículo 22 está dizendo: vale a pena você levantar os seus olhos para ver aquilo que está diante de você e começar a fazer a coisa certa. Força, não se deixe abater. 23. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. Então ali nós vimos um versículo anterior que fala que o suborno traz sucesso para quem usa ele, e o 23 fala que quem recebe o suborno é um ímpio, que ele é alguém que faz a coisa errada. Então um versículo fala que aquele que suborna é bem sucedido, e o 23 fala: se você recebe o suborno, você está andando no caminho errado. Não receba o suborno. Versículo 24. O homem de discernimento, lamentavelmente nós sabemos que na prática, muitos recebem o suborno. Por isso que o versículo anterior lá que nós lemos, fala que quem usa o suborno é bem sucedido no que faz. Porque existe o que oferece o suborno e existem também os que gostam de receber o suborno. Versículo 24. E se você gosta de receber o suborno e pensa assim: não tem problema, todo mundo faz isso, saiba que é esse pensamento que leva o país para a ruína. Se todos começarem a pensar: vou realizar a coisa certa, é isso que pode gerar a mudança e a transformação. Versículo 24. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. O versículo 24 está falando: para você agir com sabedoria, você tem que ficar o tempo todo alerta, o tempo todo atento. Por isso que a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Por isso que a palavra fala: medite na palavra dia e noite, para que você saiba bem o que está escrito nela e você consiga praticá-la. Porque assim você fará prosperar o seu caminho. Então o homem de discernimento sempre está em oração e ele sempre está meditando na palavra, para que ele conheça a palavra e a tenha em vista, para em todas as situações tomar a decisão correta. Agora os olhos do tolo perambulam até os confins da terra. Os olhos do tolo ficam no Instagram, no Facebook, vendo jornal, vendo notícia, assistindo televisão, depois entra numa roda de fofoca, depois fala do João, depois fala da Maria, fica perambulando pela terra e na hora de tomar a decisão correta, a cabeça, a mente, não tem a resposta para tomar a decisão certa. Mas quem está o tempo todo orando e meditando na palavra, recebe a resposta correta para cada situação. 25. O filho tolo é a tristeza do seu pai e a amargura daquela que o deu à luz. Mais um versículo falando para quem é filho, para tomar boas decisões, para trazer honra para a sua família. Versículo 26. Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. O versículo 26 é mais um versículo que fala que você deve castigar os que fazem as coisas erradas e honrar os que fazem as coisas certas. Tem pessoas que fazem o contrário, prestigiam aqueles que são os legaizinhos, e esses que são os legaizinhos são justamente aqueles que usam do sorriso, do tapinha nas costas e dessas estratégias, dessas tramóias para agradar as pessoas e receberem vantagens com pouco esforço. Essas pessoas você tem que perceber que elas agem assim. Muitas pessoas são carentes e ficam esperando, e essas pessoas prestam atenção em você para ver se você é carente, dá atenção de alguém, e aí elas exploram você. Seja uma pessoa que busca a Deus. Seja uma pessoa que lê a palavra de Deus, converse com Deus e tenha um relacionamento com Deus, e fortaleça o seu relacionamento com as pessoas da sua família.
Se na sua família, às vezes você mora numa casa em que os pais são aqueles que são relaxados no cuidado com os filhos. Então vá na escola, procure uma igreja, procure um grupo onde você possa formar amizades com pessoas que se importam com você, mas que têm conselhos bons para dar a você. Fuja de ser uma pessoa que fica dependendo da aprovação dos outros. Senão esses legaizinhos vão aparecer no seu caminho e vão corromper você, explorando a sua dependência emocional. Preste atenção, será que eu não estou dependendo emocionalmente dos outros? Para que você não seja enganado e carregado. Muitas pessoas entram no tráfico de drogas e nas drogas porque ficaram na casa sem a atenção dos pais. E aí o drogado fala: venha ser nosso amigo, você está com a gente. E eles te dão um abraço e falam: é legal que você está aqui com a gente. E essas pessoas acabam se perdendo por isso. Essas pessoas só carregam você para o mal. É melhor você estar sozinho, estudando e fazendo alguma coisa útil, do que andando com essas pessoas. Então não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Versículo 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Quem tem entendimento resolve tudo na paz. O versículo 1 fala de paz e sossego. E quem tem conhecimento fala é comedido, fala só o que realmente edifica. Falar demais leva à ruína e à desgraça, muitas vezes. Falar a respeito de coisas que são desnecessárias, inúteis. Seja comedido naquilo que você fala. Veja se vai edificar e se tem algum sentido falar o que você vai falar. E por último, versículo 28. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Mais um versículo sobre o cuidado com a fala. Essa é a meditação de Provérbios 17. Vamos colocar em prática. Falar menos, falar aquilo que realmente edifica e que traz paz. Vamos colocar em prática, selecionar os nossos amigos. Procurar amigos que realmente estão voltados para a sabedoria. Vamos colocar em prática aceitar as provas da vida como desafios. Nós somos provados como ouro é provado no fogo para que possamos receber a purificação das coisas erradas e o aperfeiçoamento na vida. Estamos em 15 de fevereiro. Muitas pessoas começaram o ano com projetos e abandonaram o barco. Retome as suas promessas de final de ano, arregace as mangas, não perca o seu tempo com Instagram, Facebook, fofocas, notícias, mas resolva dedicar o seu tempo para alimentar a paz, o relacionamento com Deus, a oração, o cuidado com as suas refeições, para que você tenha, daqui a 10 anos, muita saúde em razão das decisões que você tomou agora. Remova os amigos ruins. Você vai ver que a sua vida vai ser bem melhor quando colocar provérbios em execução.